Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui tirar uma dúvida que é bastante perguntada. Já faz muito tempo que eu recebo essa pergunta aqui no canal, porém, como é um assunto bastante delicado, eu demorei um certo tempo para pegar algumas matérias para estudar, para poder explicar isso para vocês de forma que não fique nenhuma dúvida e que fique fácil para todo mundo. E, como vocês já viram na descrição do vídeo, muita gente pergunta se o budismo tem alguma coisa parecida com o espiritismo. Afinal de contas, essa confusão pode acontecer devido a expressões como lei de causa e efeito, karma, reencarnação, renascimento, vida após a morte, espírito, alma, serem frequentemente utilizadas, mencionadas no espiritismo e no budismo. Por isso, essas duas crenças muitas vezes acabam sendo confundidas. A finalidade desse vídeo é mostrar quais são as diferenças entre as duas, para que você aí do lado daí consiga sanar essa duvidazinha. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem me enviar e-mails e mensagens pelo afabiporai@hotmail.com e também podem falar comigo pelas redes sociais. Para explanar esse vídeo, eu vou utilizar como fonte uma matéria que saiu na revista Terceira Civilização, especial edição 464, do dia 1º de abril de 2007, página 7. E o título é Uma Doutrina, um Caminho, uma análise sobre o espiritismo e o budismo. E aí, nessa matéria, ele começa explicando sobre o espiritismo e consta o seguinte: a palavra espiritismo surgiu como neologismo criado pelo pedagogo francês Allan Kardec. Foi utilizada pela primeira vez na introdução do Livro dos Espíritos de 1857 para nomear especificamente as ideias sistematizadas pelo autor, diferenciando-as do movimento espiritualista em geral. Contudo, a utilização de raízes oriundas da língua viva para compor a palavra spirit, que significa espírito, e isme, que significa doutrina. Por um lado, foi um meio a que Kardec recorreu para facilitar a difusão do novo conjunto de ideias. Por outro, fez com que o termo fosse rapidamente incorporado ao uso cotidiano para designar tudo o que dizia respeito à comunicação com o além-túmulo. Assim, por espiritismo, muitos entendem hoje as várias doutrinas religiosas e ou filosóficas que creem na sobrevivência do espírito após a morte e, principalmente, na possibilidade de se comunicar ordinariamente com ele. O espiritismo, portanto, é uma doutrina, ou seja, um corpo de ideias. A possibilidade da comunicação com os espíritos, espontânea ou provocada, muitas vezes contestada pela comunidade científica, é um dos principais focos dessa doutrina codificada por Allan Kardec. Fundamentalmente, ela se baseia nos seguintes pontos: o homem é um espírito temporariamente ligado a um corpo, tendo o perispírito, que é semimaterial, como intermediário entre alma e corpo. E aí, se você já acompanha o canal há algum tempo, eu já mencionei no meu relato que a minha família frequentou durante vários anos o espiritismo. Então, é mais ou menos aquela ideia que é disseminada naquele filme Ghost, do outro lado da vida, onde no momento da morte você sai do corpo, mas é como o perispírito é você numa forma translúcida, numa forma meio grosseira de explicar. A alma é o espírito enquanto se encontra ligado ao corpo. O espírito, compreendido como individualidade inteligente da criação, é imortal. A reencarnação é o processo natural de aperfeiçoamento dos espíritos. Os espíritos encarnados, que são os vivos, e os desencarnados, que são os mortos, podem se comunicar entre si pela mediunidade. Pluralidade dos mundos habitados, ou seja, a Terra não é o único planeta com vida inteligente. E por último, a lei de causa e efeito, ligada à reencarnação, define que recebemos na medida do que realizamos, seja elas coisas boas ou ruins, em existências passadas ou nessa existência. O
O Espiritismo professa que Deus existe e é a causa primária de todas as coisas. E a lei de causa e efeito explica as contingências ligadas à vida humana. E segundo essa lei, a todo ato moral do homem corresponde uma reação semelhante dirigida a ele, criando-se dessa forma algo semelhante ao cosmos ininterrupto de retribuição ética, a que se refere Max Weber em sua monumental obra Economia e Sociedade. Segundo Allan Kardec, a lei de causa e efeito procura explicar os acontecimentos da vida, atribuindo um motivo justo e uma finalidade proveitosa para todos os acontecimentos com que se depara o homem, inclusive o sofrimento. O que vivemos no presente é efeito de causas realizadas no passado. Advertia, no entanto, Kardec que a lei de causa e efeito distanciava-se da concepção de karma, segundo ele, erroneamente difundida no Ocidente. Kardec não admitia o determinismo. Na questão 807 de O Livro dos Espíritos, lê-se: quem se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? Ao que os espíritos respondem: merecem anátema. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão que sofrer tudo o que tiverem feito sofrer os outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 6, Allan Kardec comenta: não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Na doutrina espírita, fazer o bem, praticar o amor ao próximo, é a única forma de eliminar as causas negativas feitas no passado. A reencarnação para o Espiritismo é um processo pedagógico de aprendizagem que leva os espíritos ao desenvolvimento de suas potencialidades. Reencarnando-se sucessivamente, os espíritos têm a oportunidade de compreender a lei de causa e efeito e, vida após vida, podem conscientizar-se de suas imperfeições e, mudando seus padrões de comportamento, desenvolverem-se até tornarem-se espíritos de luz. Então, como vocês perceberam, e como eu já havia explicado em outros vídeos tratando desse assunto, há essas diferenças. A primeira delas é que o Espiritismo, no caso o Kardecismo, são religiões teístas, ou seja, creem em Deus e na teoria da criação, diferentemente do budismo, como eu já expliquei de outras vezes. Diferente da visão do Espiritismo, na visão budista, o karma ele é o resultado da sua interação social e com o meio ambiente, com tudo que te cerca. E qualquer pensamento, palavra e ação é uma causa para um efeito. E, diferentemente do Espiritismo, no budismo não acreditamos na dualidade corpo-espírito, mas que o nosso corpo ele é o repositório de uma energia cósmica, ou seja, uma manifestação de uma potencialidade da vida que é inerente ao universo. E para nós, a lei de causa e efeito, ela não tem um princípio moral, como uma forma de justiça, mas nós cremos nela como uma lei do próprio universo. E tratamos essa causa e efeito não como um castigo, mas como uma missão. E aí nessa mesma matéria, sobre essa divisão corpo-espírito, fala o seguinte: a existência do homem é uma forma de ação da vida cósmica e está conectada com a mais profunda força do universo. A vida dos homens, como a do cosmo, consiste de uma indivisível entidade de elementos físicos e espirituais. Nichiren Daishonin se referia a isso, assim penso, quando disse que a palavra Kimyo significa devoção a Buda e a lei. A lei espiritual de todos os seres vivos é fundada na existência do cosmo. Tem, com a existência do homem, um único núcleo fundamental da energia e as duas participam da fusão e dos 6 rítmicos movimentos. As duas estão sujeitas a uma contínua e constante mudança. E, diferentemente do Espiritismo, no budismo, a reencarnação, que nós também podemos chamar de transmigração, não se dá para o aprimoramento dos espíritos, mas é uma sequência natural da vida, é um ciclo. E esse ciclo é permanente.
Então, essas são as principais diferenças entre o budismo e o espiritismo. Se vocês têm mais alguma dúvida, me escrevam aqui embaixo nos comentários ou me enviem por e-mail, tá bom? Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo, tchau, tchau!